Boas notícias no Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Essas não são as boas notícias, esse é meu nome desde que eu nasci mesmo. As boas notícias vêm principalmente de dois lugares. Mas eu vou começar pelo STJD. Parece ter piada, né, de rival dizer que as boas notícias do Fluminense vêm do STJD. Mas, na verdade, a gente tinha pouquíssimo medo de perder, de fato, a ação movida pelo São Paulo, ou pelo Anula São Paulo, do pedido de anulação da partida no Maracanã, em que o Fluminense ganhou por 2-0. Mas é sempre bom, né, ter aquela certeza concluída. De fato, o jogo não será anulado, ou não foi anulado na decisão do STJD por 9-0. Isso é importante de ser destacado. 9-0. Todos os 9 auditores do STJD, ou seja, e é importante até se destacar, tá? Não foi do jeito que eu esperava, não, tá? Isso porque o mérito, né, a possibilidade de anulação ou não, ela foi julgada pelo STJD mesmo após o período de 48 horas para... O São Paulo perdeu o prazo, né? O São Paulo tinha um prazo de 48 horas para ingressar na STJD após a divulgação da súmula. Ele ingressou só na semana seguinte, porque o áudio do VAR demorou a ser publicado. E ele conseguiu fazer o caso ser julgado por meio de uma manobra lá, colocando como medida inominada, né? Pedindo a anulação do jogo como medida inominada, que usa um outro artigo lá do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Bem, foi pro pleno do STJD e tomou 9-0. O entendimento dos auditores, que foi exposto numa reportagem aqui do UOL pelo voto do Luiz Veríssimo, presidente do STJD, é o seguinte, abre aspas: o erro de direito é condição necessária, mas não suficiente para anulação da partida. O erro, ao meu ver, não alcança substancialidade. Nesse sentido, voto para o provimento e declarar o resultado unânime. Todos os 9 votaram, ou seja, no final das contas, o jogo terminou 11-0 para o Fluminense. Reivindico que o Fluminense tenha 9 gols a mais de saldo no Campeonato Brasileiro, tá? Se precisar, irei aos tribunais para isso, porque o jogo não foi 2-0 mais. Foi 11-0, sendo 1 no primeiro tempo, 1 no segundo tempo e 9 no terceiro tempo, com Milton Neves lá no STJD. Um abraço pro Anula São Paulo, né? Bem, vamos para outra notícia aqui. Tá tendo uma debandada do Paysandu. O Paysandu tá disputando o rebaixamento, ou melhor, disputando o não rebaixamento da Série B para a Série C. E tinha 3 jogadores, existia no Paysandu, 3 jogadores que interessavam, entre aspas, né, a torcida do Fluminense. Bem, desses 3, 2 foram dispensados e 1 tá em alta. Vamos com calma. O Paysandu perdeu pro CRB por 3-2 na rodada anterior e tava assim, na merda total, desanimado, tomando virada, enfim, sendo muito criticado. Ganhou da Chapecoense por 2-0 e um dos que fez o gol foi Luan Freitas, zagueiro emprestado pelo Fluminense. O Luan Freitas está com moral lá no Paysandu. Esse segundo gol feito por ele deixou o Paysandu em 13º, ainda tem mais jogos dentro da rodada, eles seguem na disputa contra o rebaixamento, e fez com que o Luan Freitas, que entrou no segundo tempo desse jogo, tivesse bons olhos, tanto da torcida paraense quanto também do treinador Márcio Fernandes. Ele entrou principalmente porque houve uma expulsão do jogador do Paysandu, o Nicolas, atacante que passou pelo Goiás, acho que fez gol na gente esse Nicolas, inclusive. Ele entrou na defesa ali, né? E no lugar de um volante, reforçou o time na parte de trás e foi contemplado com um gol marcado no iniciozinho do segundo tempo. Ele tá com tanta moral porque ele é um jogador que quase não jogou no ano, tá? Se você contabilizar as partidas disputadas pelo Luan Freitas ao longo de 2024, ele tem poucas. Contando os jogos que ele jogou pelo Fluminense, ele tem 13 jogos só no ano, tá? Sendo que pelo Fluminense ele jogou 4 vezes, pelo Paysandu foram apenas 9, e ele tá emprestado desde abril. De fato, ele vem sendo reserva. Mas
obviamente eu não tenho assistido jogos do Paysandu, averiguando um pouquinho para tentar descobrir, existem muitas críticas sobre os zagueiros que estão sendo titular e a falta de oportunidade dada ao Luan Freitas. Essa oportunidade que ele recebeu contra a Chapecoense deu moral para ele, tanto que ele deu entrevista, uma entrevista coletiva, mas só para 2 repórteres, né? Enfim, lá na Papão TV, que é a TV oficial ali do Paysandu. Essa resposta achei bem interessante dele, vamos ouvir. Sem levar gols. Como é que é voltar a ter uma oportunidade como essa de estar em campo por vários minutos agora com a camisa do Paysandu? Então, eu vim preparado para jogar, eu já tinha dito isso. Eu vim preparado para dar o meu melhor, independente de se o professor fosse me escalar ou não. Eu estou pronto ali para ajudar meus companheiros. Mesmo os jogos que eu não entrei, eu estava ajudando de fora, estava passando energias positivas, né? E eu continuei trabalhando, independente da situação, porque eu tenho muita fé, eu sou um cara de muita fé, eu tenho resiliência, minha esposa, minha família me ajuda muito quanto a isso. E agora eu consegui colher os frutos, né, dessa resiliência, Deus me honrou, e é seguir ajudando o clube, minha equipe, meus companheiros, para a gente tirar o Paysandu dessa situação. Bem, tem a coletiva completa aí, né? Mas eu quis trazer essa fala do Luan Freitas, né, sobre resiliência e etc. Porque Luan Freitas está com 23 anos. Ele hoje seria um zagueiro que, se estivesse no Fluminense, né, estaria com a idade suficiente para poder jogar o Sub-23. E a gente olha para nossa base hoje, e com a saída do Kaique Almeida, que era um potencial ali e tal, é um tipo de posição que, quando a gente olha, por exemplo, para o Sub-23, a gente vê o Felipe Andrade, que não consegue ter sequência no profissional, não consegue render ainda no Fluminense. No Sub-23 oscilou também, fez um bom jogo contra o Vasco, fez um jogo muito ruim contra o Sport, ainda é muito pouco para poder falar. Tem o Caio também, que pouco recebeu de chances até hoje, né? Não recebeu praticamente chances no profissional. Você vai descendo na base no Sub-20, você não vai achando muitos jogadores que você olha e fala: tem zagueiro aqui, hein? E obviamente que algo que eu sempre falo aqui no canal, de que pro futuro a gente tem que ter isso em mente, de que atacante com 17 anos pode render. Zagueiro com 17, 18 anos é muito difícil de render. Porque atacar e passar por um marcador é muito mais fácil do que defender e aí vamos lá, só pra vocês entenderem, né? Não tô dizendo que atacar é mais fácil defender. Até é um pouco, mas o atacante leve é mais fácil ele passar pelo zagueiro brucutu do que o zagueiro leve parar um atacante que tem mais força física do que ele. E zagueiros muito jovens vão ter menos força física do que os atacantes. Fisicamente vão ter esse problema. O atacante, você tem substituição, ele pode entrar no segundo tempo. Dificilmente você mexe no zagueiro. Então é normal que um zagueiro desenvolva mais tarde. Óbvio, foi só um jogo, um gol, um destaque, mas que projeta-se que o Luan Freitas vai ser titular nesses últimos 7 jogos do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. E ele está emprestado pelo Fluminense. Talvez seja, sim, alguém pra gente ficar de olho pro ano que vem. Gabriel, pra ser titular no ano que vem? Óbvio que não, gente. É o Paysandu na Série B e o Luan Freitas não tem muitos jogos pelo Paysandu. Então, calma. Mas pelo menos para um retorno de um zagueiro que na base do Fluminense foi, eu diria que até mais do que o Kaique Almeida, dos últimos 10 anos, eu acho que só o Marlon teve mais mídia e destaque e expectativas do que o Luan Freitas. E erradas, na minha concepção, expectativas sobre o Marlon, mas beleza. O Luan Freitas era um zagueiro que tinha um potencial incrível, mas que teve 2 problemas de lesão. Ele nem tem muitas lesões na carreira, não. Mas ele teve 2 problemas de lesão, justamente em 2 inícios de temporada que ele poderia ter tido chance. E aí isso acabou prejudicando essa subida dele pro profissional. Então, assim, é um zagueiro que pode vir pro ano que vem, e eu botei o Felipe Melo na thumb aí, que faz muito mais sentido pra mim você ter um Luan Freitas no seu elenco pensando em futebol, como seu 5º zagueiro. Vamos lá, né? Hoje a gente tem ali como opções já com contrato Thiago Silva, Thiago Santos, Ignacio e Antônio Carlos. Faz muito mais sentido que essa 5ª peça ali seja o Luan Freitas do que ser o Felipe Melo. Ah, Gabriel, mas a liderança do Felipe Melo, você cansou de falar isso aqui? Sim, a gente hoje tem o Thiago Silva, a gente já tem o Fábio garantido. A gente tem lideranças, a gente tem o Ganso, a gente tem lideranças técnicas e lideranças
de moral também, lideranças psicológicas, dá pra chamar assim, dentro do elenco. Então, pra mim, a gente falou ontem aqui sobre a possível renovação do Felipe Melo, a fala dele. Eu entendo perfeitamente o Felipe Melo querer estender mais um ano de carreira. Eu entenderia até a lógica do Fluminense de segurar ele mais 6 meses numa dependência de, pra um super mundial, você ter um cara que seja chamativo de mídia. O Felipe Melo jogou no Inter de Milão, jogou na Juventus, jogou no Galatasaray, jogou na Seleção Brasileira. É um cara de mídia, pro super mundial é interessante, pra liderança do elenco. Mas tudo isso a gente já tem sem ele. É um fato. A gente já tem a mídia num retorno com o Thiago Silva e talvez até com o Marcelo. A gente não sabe se renova, mas o Thiago Silva já é esse cara de astro mundial. Até muito maior do que o Felipe Melo. A gente já tem a questão técnica, seja com o Thiago Silva, com o Thiago Santos, com o Ignacio, até com o Antônio Carlos, ou até, como eu falei, com a possibilidade futura do Luan Freitas. A gente já tem a liderança psicológica. A gente tem um capitão número 3 na zaga, a gente tem um capitão número 10 no meio, a gente tem um capitão número 1 no gol. A gente tem lideranças técnicas, táticas, psicológicas e de mídia. Então hoje o Felipe Melo no Fluminense, a única coisa que faria ele renovar com o Fluminense seria a gratidão. E aí, assim, a gente tem que escolher o que a gente é. A gente é um clube de gratidão ou a gente é um clube que quer continuar vencendo? É uma escolha. Outro jogador que a gente tem que ter, nesse caso, se é pra renovar com o Felipe Melo, vamos renovar com esse também, tá? Os outros, lembra que eu falei que outros 2 jogadores saíram também que tinham a ver com o Fluminense? Um deles é o Juan Casares. Casares está fora lá do Paysandu, mas calma, não se assuste, ele não tem contrato com o Fluminense, tá? Ele só tava lá no Paysandu e foi dispensado no meio da temporada. Agora, o Johnny Gonçalves, esse tem contrato com o Fluminense. E, na teoria, ele volta. Óbvio que não vai jogar, não pode nem ser inscrito agora, mas Johnny Gonçalves estava emprestado ao Paysandu, jogou por lá e, mais uma vez, a carreira do maluco não funciona em nenhum outro lugar. Que nem se funcionou no Fluminense. Em 2019 funcionou, o cara foi artilheiro do ano, não dá pra questionar isso. Em 2023, vai ter gente que vai dizer que funcionou, né? Que ele deu a assistência do gol no Beira-Rio. Você tira isso, não sobra muita coisa pra ele, não. Agora, enfim, né? Tá fora o Johnny Gonçalves, né? Espero, né? Que se é pra renovar por gratidão, renova com ele então também, pô. O maluco deu assistência que botou a gente na final da Libertadores. E aí, renova com o Melo, renova com ele. Renova com o Manuel. O Manuel foi importante em 2022, renova com ele também. Vamos renovar com o geral, Lucumi foi muito importante pra divulgação do nome do Fluminense na Europa, porque tem um Lucumi lá na Europa e a galera podia... Renova com ele também, vamos renovar com o geral. Então, enfim. É o tipo de coisa que, pra mim, a gente tem que ter muito cuidado na transição desse ano. Entender o que é gratidão de fato, o que é uma gratidão por dentro de campo. O que é renovação que está sendo feita por qualidade futebolística e uma expectativa de que ainda vai jogar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando o Fluminense tinha o Nenê, existia até uma expectativa em algum certo momento que o Nenê pudesse continuar jogando em alto nível. O Nenê está jogando em alto nível para a idade dele. Ele está jogando a Série A, é reserva do Juventude, mas está jogando. Só que não o alto nível que o Fluminense espera. Agora, o Felipe Melo, ninguém projeta hoje que o Felipe Melo vá jogar, vai fazer um 2025 melhor do que ele fez o 2024. Esse é um fato. Então, assim, preparem-se, tá? Porque a gente vai ter muitas discussões sobre isso na reta final desse ano. Tamo juntos, tá? Até a próxima. Valeu.